Minha madrasta me tratou terrivelmente por anos, então deixou meu pai quando ele teve câncer e abandonou o filho dela. Agora ela voltou e exige vê-lo depois que eu o criei por 3 anos. Meus pais se divorciaram quando eu tinha apenas 6 anos. Minha mãe e meu pai brigavam o tempo todo. Claramente não eram felizes no casamento e descontavam suas frustrações um no outro. Embora nunca fossem violentos, seus gritos altos e abusos verbais me deixaram uma cicatriz emocional. Meu lugar feliz era sempre que eu ia para a escola. Eu ia para a escola e observava crianças sentadas conversando alegremente sobre suas vidas enquanto eu temia voltar para casa. Minha mãe reclamava constantemente para mim sobre o quanto odiava sua vida conosco. Ela era dona de casa e depois de fazer todas as tarefas domésticas sentava-se no sofá por horas assistindo a TV, olhando para trás. Acho que minha mãe sofria de depre porque quase nunca se levantava do sofá, a menos que precisasse ir ao banheiro. Ela nem se preocupava em verificar se eu já havia almoçado depois de voltar da escola. Como minha escola ficava a apenas um quarteirão de distância, as mães dos meus colegas nos buscavam e nos deixavam juntos. Minha mãe permanecia no sofá até a hora de cozinhar o jantar. Embora minha mãe se esforçasse ao máximo, ela não era a melhor cozinheira. Seus pratos às vezes tinham muito ou nenhum sal. Como você pode imaginar, meu pai odiava isso tanto quanto eu, o que geralmente era como eles começavam a discutir. Se meu pai alguma vez trazia comida de fora, nem sempre, mas às vezes, minha mãe fazia um escândalo e dizia que podia cozinhar melhor do que todas aquelas pessoas imundas de restaurante e que ele estava apenas jogando dinheiro fora. Suas discussões então levavam a eles jogarem insultos nas famílias e inseguranças um do outro. Meu pai dizia que minha mãe ficava sentada no sofá o dia todo como uma batata, e minha mãe zombava do meu pai por não ganhar o suficiente. Essa foi praticamente minha infância até eles se divorciarem. Fiquei bastante feliz com o divórcio deles na verdade e nem sequer pisquei quando eles me informaram uma noite durante o jantar. No entanto, minha falta de emoções deixou minha mãe muito irritada. Ela começou a questionar se eu era uma psico por não ter nenhuma emoção, e quando respondi que tinha, mas estava feliz com a decisão deles de se separarem, ela começou a gritar e me acusar de ser egoísta como meu pai e de não me importar com o que acontecesse com ela. Ela começou a falar sobre como ninguém na família a amava e a respeitava, e que ela tinha acabado com todos nós. Suas acusações vieram do nada e eu não conseguia entender o que fiz para arcar com o peso disso. Durante o processo de divórcio e a batalha pela custódia, minha mãe finalmente foi diagnosticada com transtorno bipolar e depre depois de passar por uma avaliação psicológica devido às suas crescentes mudanças de humor. Ela foi considerada inapta para ser mãe, então meu pai recebeu a custódia total. O juiz informou meus pais que se ela alguma vez desse a volta por cima com medicamentos adequados e conseguisse um emprego, poderia ter a chance de recuperar a custódia no futuro. No entanto, até então eu seria de responsabilidade exclusiva do meu pai. Meu pai e eu nos mudamos para um pequeno apartamento perto do trabalho dele que ficava muito mais longe da minha escola, então tive que optar por um ônibus escolar para ir e voltar da escola. A localidade não era muito boa e os vizinhos eram muito barulhentos. Meu pai me garantia que isso era apenas temporário e que ele faria turnos extras para garantir que pudesse me dar uma vida melhor. Fiel à sua palavra, em um ano nos mudamos para uma localidade muito melhor. Foi então que ele conheceu minha madrasta Stephanie. Stephanie, ou Steph para abreviar, como ela gostava de ser chamada, parecia uma pessoa maravilhosa. Ela era nossa vizinha e tinha 2 cachorros que eu amava porque sempre que ela vinha visitar meu pai eu podia brincar com eles. Lentamente, dia após dia, eu via meu pai e Steph se aproximarem. Ela era bastante respeitosa comigo durante esse tempo e ficava mais na dela. No entanto, as coisas mudaram quando ela começou a passar algumas noites em nossa casa. De repente ela tinha um problema com o porquê de eu estar assistindo TV depois de terminar toda a minha lição de casa. Por que eu não estava ajudando meu pai com a louça ou por que eu não cozinhava minhas próprias refeições? Lembre-se, eu tinha apenas 8 anos, e entendo que as crianças devem ser ensinadas cedo a serem independentes, mas sinto que 8 anos é muito jovem. Eu mal conseguia alcançar o balcão da cozinha, mas ela me forçava a lavar minha própria louça ou gritava comigo se eu esquecesse. Eu gostaria que meu pai tivesse notado esses sinais de alerta e a evitado. No entanto, ele estava apaixonado, talvez porque estivesse sozinho há tanto tempo. Quando Steph finalmente se mudou para nossa casa com todos os seus cachorros, ela me disse que eu precisava sair do meu quarto porque seus cachorros precisavam de um lugar para morar. Meu pai e eu ficamos chocados com o fato de ela sequer sugerir algo assim e meu pai tentou argumentar com ela que aquele era meu quarto e não havia razão para os cachorros não poderem dormir na sala de estar ou mesmo no quarto deles durante o cochilo. Mas Steph tentou justificar como os cachorros precisavam ter seu próprio espaço já que ela sempre lhes dera um quarto inteiro, e me disse como seria divertido para mim morar no armário embaixo da escada. Eu fiz um escândalo e comecei a chorar porque tinha pavor de morar naquele espaço escuro. Isso levou meu pai e Steph a discutirem e ela começou a ameaçar que se mudaria, mas meu pai disse que a exigência dela era ridícula. No final eles chegaram a um acordo quando meu pai propôs que construiria uma pequena casa para os cachorros no nosso quintal. Steph concordou, mas estava claramente irritada comigo por eu não ceder às suas exigências. Ela não me deixava brincar com seus cachorros depois disso e gritava comigo mesmo quando os cachorros se aproximavam de mim. Notei que imediatamente depois que Steph se mudou ela largou o emprego. Não sei se meu pai e ela alguma vez conversaram sobre isso, mas ela nunca mais trabalhou depois que começou a morar conosco. Foi assim que ela passou a ter
muito tempo livre para reclamar de mim ou encontrar problemas comigo. Acho que ela me via como um objeto indesejado na vida do meu pai e constantemente me perguntava por que minha mãe me abandonou ou por que eu não podia morar com minha mãe. Minha mãe não havia entrado em contato comigo nenhuma vez desde o divórcio, nem eu tinha interesse em entrar em contato com ela. Steph começou a encontrar cada vez mais motivos para reclamar de mim para meu pai. Ela tinha um problema se eu não limpava meu quarto de acordo com os padrões dela ou se eu ficava um pouco tarde demais com meus amigos do bairro durante o fim de semana. Sempre que meu pai e eu íamos assistir a algum filme da Disney, porque ele sabia o quanto eu gostava de assisti-los, ela ia junto, mas depois tentava convencer meu pai a comprar ingressos para outro filme na bilheteria. Meu pai nunca cedia, o que acho que devia irritá-la ainda mais. Se você está se perguntando por que meu pai estava com uma mulher como ela, era porque além das discussões sobre mim, Steph e meu pai tinham um relacionamento amoroso. Eles eram um casal bastante sólido, mas não sei o que havia em mim que a irritava tanto. Quando completei 11 anos, segundo Steph, eu era quieta e introvertida demais para minha idade. Ela reclamava constantemente de como se sentia envergonhada por eu não ser uma garota popular na escola. Ela também começava a contar histórias sobre si mesma e o quão popular ela costumava ser porque era líder de torcida. Steph também tinha problemas com o fato de eu dormir demais durante o fim de semana e não ajudá-la o suficiente em casa. Eu tentei me esforçar para melhorar sempre que podia. Coloquei alarmes para acordar mais cedo para poder me arrumar para a escola a tempo ou acordar cedo nos fins de semana e ajudar a lavar a louça, passear com os cachorros dela ou literalmente oferecer ajuda com qualquer coisa que ela quisesse. No entanto, não importa o que eu fizesse, sempre havia algo para ela criticar em mim. Suas palavras negativas começaram a me afetar tanto que comecei a me sentir ansiosa perto dela sem motivo algum. Para você ter uma ideia de o quanto isso me afetou, durante os piores momentos da minha ansiedade a voz crítica na minha cabeça soava como a voz dela. Era tão ruim assim. Por anos ela uma vez me acusou de ser muito egoísta porque eu comi muita comida durante um evento familiar. Eu havia convidado seus pais e sua parte da família para um churrasco. Eu tinha acabado de voltar para casa depois de sair com meus amigos, e como toda adolescente provavelmente estava com muita fome. Ela me chamou de lado e me disse o quão egoísta era da minha parte comer tanta comida quando aquilo não era para mim. Eu apontei que meu pai havia comprado tudo aquilo, mas ela começou a sussurrar com raiva para mim que eu estava sendo uma enteada má e que eu não deveria envergonhá-la na frente de sua família comendo tanto. Conforme eu fui crescendo, Steph frequentemente me designava mais e mais tarefas, mesmo que eu tivesse passado o dia inteiro fazendo lição de casa e estivesse exausto. Ela esperava que eu cozinhasse todas as quartas-feiras para os três e todos os dias eu era encarregada de levar o lixo para fora. Ela também me pedia para limpar o fogão. E mesmo que eu fizesse o que ela queria, nunca era suficiente porque ela reclamava com meu pai sobre meus hábitos de limpeza, dizendo que eu não limpava como ela queria ou não sabia como. No entanto, quando era a vez dela de limpar, ela ignorava qualquer problema. Quando comecei a fazer aulas de natação, ela me apontava como eu estava apenas desperdiçando o dinheiro do meu pai e que eu era uma pirralha mimada. Ela dizia ao meu pai que o dinheiro poderia ser melhor usado para outra coisa. Uma vez os cachorros dela ficaram doentes e ela pediu ao meu pai para pagar, dizendo que se ele podia pagar minhas aulas de natação estúpidas, então ele também podia muito bem pagar a conta do veterinário do cachorro dela. Meu pai se recusou e ela teve que pedir dinheiro emprestado aos pais no final. Quando completei 13 anos, meu pai e Steph me informaram que estavam grávidos. Isso foi um choque para mim, mas eles pareciam delirantemente felizes. Meu pai me disse como Steph o havia pedido em casamento e que eles se casariam antes do bebê nascer porque era a coisa certa a fazer. Lembro-me de apenas me sentir entorpecida porque odiava essa decisão e queria gritar com meu pai por entrar em mais um casamento horrível. No entanto, ele e Steph eram adultos que tomaram essa decisão. O que eu poderia fazer como uma garota de 13 anos? Meu pai e Steph tiveram um casamento civil rápido onde os pais dela e eu estávamos presentes como testemunhas. Para a lua de mel, Steph insistiu que meu pai a levasse para Lake Tahoe, então fui deixada aos cuidados dos pais dela por uma semana. Os pais de Steph eram tão desagradáveis quanto ela. Eles me faziam perguntas invasivas sobre minha mãe e depois comentavam como talvez eu fosse tão imperfeita quanto minha mãe por causa de sua doença mental e como eu deveria me sentir sortuda por Steph ter decidido se casar com meu pai apesar de ele ter uma filha como eu. De alguma forma eles me faziam sentir inferior, como se eu não tivesse nenhum valor. Nos meses que se seguiram, Steph deu à luz um menino. Desde o primeiro momento em que pus os olhos em Paul, ele sempre foi meu irmão. Nunca senti animosidade ou ressentimento por ele ser filha única. Eu estava sozinal há muito tempo, então ter um irmão era acolhedor. Paul nasceu prematuro. Meu pai me contava como ele tinha cólicas, então às vezes chorava a noite toda. Meu pai cuidava de Paul durante a noite e só ia dormir de manhã cedo, e então Steph assumia quando eu voltava da escola. Steph jogava o bebê em cima de mim e me pedia para alimentá-lo ou trocar sua fralda se ele começasse a chorar. Sei que meu pai e Steph estavam exaustos, mas ela me tratava como uma babá e esperava que eu passasse tempo cuidando do bebê dela, mesmo que eu tivesse lição de casa para terminar ou amigos para passar tempo. Se eu fizesse planos com meus amigos para assistir a um filme ou fazer uma caminhada, ela me repreendia por ser egoísta e como eu deveria ajudar a família. Meu pai nunca me tratou assim. Na verdade, ele me encorajava a viver minha vida normalmente. Uma vez, quando meu pai viajou a trabalho por 3 dias, minha situação com Steph piorou. Ela esperava que eu cuidasse de Paul mesmo à noite e gritava comigo se ele chorasse muito. Ela me dizia como, sendo mulher, eu precisava aprender a cuidar de uma criança. Caso contrário, nenhum homem quereria se casar comigo. Ela me ensinou a aquecer o leite para ele, verificar a temperatura da mamadeira, fazê-lo arrotar e dar banho nele. Se Paul chorasse,
chegasse ela gritava comigo para verificar o que havia de errado, como se eu fosse a mãe dele e não ela. Quando meu pai voltou para casa eu desabei e contei tudo para ele porque estava cansado de trabalhar tanto e estava exausta. Ele e Steph tiveram uma briga aos gritos e ele avisou para não me planificar e que se ela se sentisse cansada ele poderia ajudá-la mais. Ela não gostou disso e disse ao meu pai que não gostava de ser mãe e que essa jornada não era para ela. Ela fez as malas e foi embora. Meu pai passou semanas implorando e suplicando para que ela voltasse porque ele teve que tirar licença do trabalho para cuidar de Paul. Os pais de Steph também repreenderam meu pai por me defender. Eles disseram a ele como toda a família espera que o filho mais velho ajude as mães com os mais novos e que isso é apenas tradição. Não sei, talvez fosse porque meu pai se cansou ou apenas decidiu ficar calado pois se sentia impotente, mas quando Steph finalmente decidiu voltar ele não se importou mais se ela esperava que eu cuidasse de Paul. Ela começou a fazer Paul dormir perto de mim para não ser incomodada à noite. Se eu tinha planos com meu namorado ou com amigos ela me forçava a cancelá-los ou ameaçava tirar meu celular. Quando Paul começou a engatinhar ela esperava que eu protegesse meu quarto para que o filho dela não se machucasse. Acho que comecei a ressentir meu pai pela primeira vez durante tudo isso. Ele não me defendeu mais e deixou tudo passar apenas para salvar seu casamento. Ele propositalmente chegava tarde em casa para não ter que me ouvir reclamar de Steph. Steph também saía para beber com as amigas no bar e voltava para casa bêbada e desmaiava antes de chegar ao quarto. Eu sabia que tinha que trabalhar duro para poder deixar esta casa para trás se algum dia quisesse qualquer resquício de independência, então foi exatamente o que fiz. Abaixei a cabeça e estudei. Garanti que minhas notas fossem excelentes e secretamente procurei universidades que ficassem longe de casa. Quando finalmente entrei em uma boa faculdade com bolsas de estudo informei meu pai, ele estava orgulhoso de que eu tivesse feito tudo sozinha, mas Steph não estava. Ela me acusou de me inscrever propositalmente em uma faculdade que ficava a quilômetros de distância. Não discuti as acusações, então ela começou a gritar comigo sobre como eu precisava encontrar uma faculdade por perto e que a família vinha antes da minha educação. Eu me recusei e me mudei para o dormitório da faculdade com a ajuda do meu namorado. Desde então meu contato com Steph e meu pai diminuiu significativamente. Steph parou completamente de falar comigo porque não gostava do fato de eu estar me mudando e não a ajudando com Paul, enquanto meu pai estava cansado de ser o mediador entre nós. Eu fiquei ocupada com a faculdade e fiz novos amigos. No meu segundo ano de faculdade uma noite meu pai me ligou 23 vezes. Eu estava com meus amigos e meu celular estava no silencioso, então nunca percebi. No entanto, quando voltei para casa liguei para ele e imediatamente meu pai atendeu a ligação enquanto eu podia ouvir muitos gritos e vidros quebrando ao fundo. Perguntei se ele estava bem e ele parecia engasgado. Fiquei preocupada e perguntei se algo havia acontecido. E foi então que meu pai me disse que tinha câncer de estômago. Não acreditei nele a princípio e pedi que ele esclarecesse 3 vezes. Quando finalmente caiu a ficha de que ele tinha câncer de estômago senti como se não pudesse respirar. Meu pai então me informou como Steph estava surtando depois que ele deu a notícia e ameaçou deixá-lo dizendo que não podia viver com um homem morrendo. Fiquei tão irritada e perguntei por que diabos ela diria algo assim. E meu pai me disse que ela estava dizendo que não imaginava a sua vida dessa forma e que queria mais. Acho que o pior medo de toda criança é ver seus pais morrerem. E eu não queria ficar longe do meu pai, então decidi tirar alguns dias e voltar para casa de avião. Conversei com meus professores e a maioria deles concordou desde que eu entregasse meus trabalhos. Quando cheguei à casa do meu pai descobri que Steph realmente o havia deixado assim como ela havia dito. Mas isso não era tudo, ela havia deixado Paul com meu pai. Imagine deixar seu filho nas mãos de seu marido moribundo. Senti tanta pena de Paul que parecia aterrorizado. O abracei e ofereci alguns biscoitos enquanto meu pai e eu conversávamos. Ele continuava repetindo que Steph havia lhe dito que não queria ficar com um homem morrendo, mas o que mais me irritou foi que ela deixou seu filho de 6 anos para trás como se nada fosse. Eu sabia exatamente como era aos 6 anos ter toda a sua vida virada de cabeça para baixo. Não conseguia entender por que Steph não havia levado Paul com ela se realmente estava deixando meu pai apenas pelo simples fato de ele ter câncer. Algo não fazia sentido e senti que tinha mais a ver com o fato de ela não gostar de ser mãe e agora ter encontrado uma desculpa fácil para abandonar seu filho. Tentei entrar em contato com ela e seus pais várias vezes, mas ninguém atendeu minhas ligações. Eu sempre poderia dirigir e verificar como eles estavam, mas não queria desperdiçar o pouco tempo precioso que tinha com meu pai. Eu queria passar tempo com ele. E honestamente, adorava passar tempo com Paul também. Cuidei do meu pai e de Paul e isso durou algumas semanas. Fui com meu pai a todas as suas consultas enquanto ele fazia quimioterapia. Como eu tinha que voltar para a faculdade decidi internar meu pai em um centro de tratamento de câncer já que ele precisava de cuidados 24 horas por dia. Não tive escolha a não ser levar Paul de volta para a casa dos pais de Steph já que não sabia o que mais fazer. Quando eles abriram a porta ficaram surpresos ao me ver ali com Paul e perguntaram o que eu estava fazendo ali. Eu estava tão irritada que os confrontei sobre sua filha simplesmente se levantar e deixar Paul e meu pai sem dar nenhuma razão. Os pais dela estavam muito relutantes em me dizer qualquer coisa, mas eu continuei gritando com eles e foi então que Steph finalmente decidiu sair do quarto dela. Fiquei chocada que essa mulher estivesse morando ali enquanto ignorava todas as minhas ligações. Steph me pediu para parar de gritar com os pais dela e ameaçou chamar a polícia para mim. Juro que se Paul não estivesse ali naquele momento eu teria atacado Steph ali mesmo. Eu disse a ela que honestamente não me importava com os motivos que ela tinha para deixar meu pai.
mas que ela precisava cuidar do filho dela. Steph começou a se recusar dizendo que Paul era meu irmão, então eu deveria assumir já que já estava ali cuidando do meu pai. Respirei fundo apenas para me acalmar e disse a ela que meu pai estava internado em um centro de tratamento de câncer e que eu estava voltando para a faculdade, então a menos que ela quisesse que eu chamasse o conselho tutelar, Paul ficaria com ela. Dei um beijo de despedida em Paul e meu coração se partiu por ele, mas eu não tinha outra opção naquele momento. Tentei o meu melhor para me concentrar nos meus estudos o máximo que pude porque esperava conseguir um bom emprego para que um dia pudesse sustentar meu pai caso ele melhorasse. E Paul se a situação surgisse também. É difícil para mim escrever isso, mas infelizmente meu pai não sobreviveu por muito tempo. Meu pai e eu conversávamos todos os dias e ele me dizia como estava melhorando, mas claramente não estava. Durante todo esse tempo Steph nunca entrou em contato com ele ou sequer permitiu que Paul visitasse o pai. Eu tentava ligar para ela, mas, como de costume, ela ignorava minhas ligações como se eu não fosse nada para ela. 2 meses depois fui informada pelos médicos de que ele havia falecido durante o sono nas primeiras horas da manhã. Tive que voltar para casa e fazer todos os preparativos para o funeral dele. Pela primeira vez na vida me senti sozinha e não tinha ninguém. Durante o funeral do meu pai, Paul veio com os pais de Steph sem Steph à vista. Ele me notou e correu para me abraçar. Desabei em seus pequenos ombros porque ele era literalmente tudo o que me restava neste mundo para chamar de família. Depois do funeral, os pais de Steph me informaram que Steph havia decidido ir embora naquela manhã. Perguntei o que eles queriam dizer e eles me disseram que haviam descoberto nos últimos meses que Steph estava tendo um caso com um de seus ex-namorados durante todo o tempo em que esteve casada com meu pai. Os pais dela explicaram que ela queria deixar meu pai há muito tempo depois de perceber que a maternidade não era para ela, mas ela estava adiando e agora que ele finalmente teve câncer ela teve um motivo para ir embora. Perguntei por que eles estavam me contando tudo isso quando deveriam ter pedido a Steph para parar, mas os pais dela continuaram dizendo que como Steph não queria Paul, eles queriam que eu o acolhesse. Fiquei olhando para eles por um segundo porque minha mente estava confusa pois ainda estava passando pelo luto da perda do meu pai. Eles tentaram se desculpar e me garantiram que poderiam cuidar de Paul sempre que eu precisasse, mas como eram muito velhos e tinham problemas de saúde não podiam cuidar dele em tempo integral, então queriam que eu o acolhesse. Eu me recusei veementemente e disse a eles que precisávamos chamar a polícia e o conselho tutelar ali mesmo, mas eles me informaram que mesmo que o conselho tutelar fosse chamado eles não poderiam ajudar muito e Paul poderia acabar no sistema. Eles tentaram me fazer sentir culpada dizendo que eu era tudo que ele tinha restado e que eu era a única que poderia ajudá-lo. Talvez fosse porque eu havia perdido o único membro da família que me restava, mas eu sabia no meu coração que não poderia abandoná-lo. Então no dia em que perdi meu pai percebi que teria que começar a cuidar do meu meio-irmão. Queria poder dizer que foi fácil, mas não foi. Tive que tirar um ano sabático da faculdade porque não havia como eu conseguir lidar com tudo junto com meus estudos. Meus professores ficaram muito desapontados já que eu era uma das melhores alunas, mas todos entenderam minha situação. Felizmente para nós meu pai havia deixado tudo em meu nome, então trabalhei na venda de sua casa e carro para ter os recursos para me ajudar e a Paul. Eu queria deixar esta cidade para trás e levaria Paul comigo. Ele estava triste por deixar seus amigos, mas também estava animado para ir para uma nova cidade comigo. Paul confiava implicitamente em mim e sabia que eu cuidaria dele não importa o que acontecesse. Os pais de Steph não se importaram que estivéssemos deixando a cidade. Paul e eu moramos em um pequeno apartamento alugado perto do meu campus universitário e o matriculei em uma escola próxima. Queria poder escrever que os próximos 3 anos foram fáceis, mas não foram. Nos 3 anos seguintes conciliei minhas responsabilidades como estudante universitária e guardiã de Paul. Foi desafiador equilibrar estudos, trabalho e criação de filhos, mas ver Paul prosperar e crescer fez tudo valer a pena. Também solicitei a guarda legal dele já que sua mãe o havia claramente abandonado e seus avós não tinham boa saúde. Não havia dúvida de que eu seria sua guardiã legal. Eu também havia feito tudo ao meu alcance para cuidar dele, então foi uma transição natural para mim me tornar sua guardiã legal. O processo não foi fácil, envolvendo papelada e consultas jurídicas, mas eu estava determinada a passar por tudo isso apenas por Paul. No final consegui a guarda legal. Apesar de todas as dificuldades, nosso pequeno apartamento lentamente começou a parecer um lar. Paul se adaptou bem à sua nova escola, fez amigos e se destacou academicamente. Continuei trabalhando duro sabendo que todo esforço que eu fazia era para o futuro de Paul. Com o tempo consegui um bom emprego depois da minha formatura e pude nos mudar para um bairro melhor da cidade. Paul floresceu e se tornou uma criança confiante e feliz, e eu não poderia estar mais orgulhosa do jovem que ele está se tornando. Ele se lembra de Steph e às vezes a menciona, mas também entende que eu sou sua verdadeira família. Nós falamos sobre o meu pai o tempo todo já que quero que ele se lembre dele. Uma semana atrás recebi uma ligação dos pais de Steph. Eles ocasionalmente verificavam como Paul estava com intervalos de alguns meses, então não pensei em nada quando atendi a ligação. Para meu choque era Steph quem havia me ligado. Ela começou a me perguntar onde diabos eu estava e por que eu vendi a casa do meu pai. Ela exigiu saber onde eu morava e se Paul estava morando comigo. Eu disse a ela que Paul estava de fato morando comigo porque eu nunca o teria abandonado como ela fez e que ela não poderia se aproximar dele. Steph começou a me dizer que sabia que eu era a guardiã legal de Paul, mas isso não significava que ela, e como mãe biológica poderia saber onde ele estava, ela ameaçou ir à polícia se eu não contasse a ela. Eu ri ao ouvir isso e calmamente expliquei a ela que ela era livre para fazer o que quisesse, mas como fui nomeada pelos tribunais para cuidar dele não hesitaria em obter uma ordem de restrição contra ela. Eu disse a ela que ela
era a pior mãe do mundo por abandonar seu próprio filho e que ela tinha sorte de eu amar tanto Paul a ponto de ter assumido a responsabilidade. Caso contrário, Deus sabe onde ele estaria. A voz de Steph embargou e ela caiu no choro. Ela me disse que se arrependia do que fez, mas também estava passando pelo luto, então eu não deveria culpá-la. Pedi que ela não me ligasse mais, pois tanto eu quanto Paul não queríamos nada com ela, e desliguei a ligação. Depois da ligação senti uma mistura de raiva, tristeza e alívio. Raiva de Steph por causar tanta dor e desordem em nossas vidas, tristeza pela perda do meu pai e pela luta que enfrentamos, e alívio por Paul e eu termos conseguido superar esses desafios juntos. No entanto, desde então sinto um pouco de culpa e me pergunto se outros passaram por isso e o que fizeram nessa situação. Eu sou a babaca por manter Paul longe de sua mãe biológica? Atualização. Quando postei isso não esperava receber milhares de comentários. Obrigado a todos por darem suas sugestões e comentários. Foi reconfortante ouvir de muitos outros que, como eu, são os irmãos mais velhos, enfrentaram desafios semelhantes. Suas histórias me fizeram sentir compreendida e vista, e agradeço a cada um de vocês por entrarem em contato. Ouvi todos vocês e fico feliz que a maioria concorde que preciso manter Paul longe de Steph. Também vou começar a documentar nossa conversa caso ela decida ir à polícia ou se houver alguma disputa, embora eu saiba que ela não terá legitimidade legal. Também conversei com Paul sobre sua mãe ter entrado em contato comigo. Fui direto e disse a ele que Steph havia ligado perguntando por ele e que se ele quisesse poderia conversar com ela, mas Paul se recusou. Ele me disse que entendia porque eu o havia mantido longe de Steph e que não queria ter nenhum contato com ela. Ele disse que se sentia amado e cuidado por mim e que era tudo o que ele precisava. Respeitei a decisão de Paul e o assegurei de que continuaria a priorizar seu bem-estar acima de tudo. Também me certifiquei de tranquilizá-lo de que ele não tinha culpa das ações de Steph e que merecia todo o amor e felicidade do mundo. Atualização 2. Desculpem a demora na atualização, muitos de vocês têm me perguntado sobre isso, então aqui vai. Este é o e-mail que enviei para Steph e seus pais sobre Paul, assim como alguns de vocês me aconselharam a fazer. Olá Steph, escrevo para informá-la sobre o bem-estar e a situação de vida atual de Paul já que você me ligou. Como você deve saber, fui nomeada guardiã legal de Paul pois tenho cuidado dele nos últimos 3 anos desde que você o abandonou e seus pais se recusaram a cuidar dele. Assumi a responsabilidade de prover para Paul e garantir sua segurança e felicidade. Paul está atualmente morando comigo em tal cidade onde matriculei em uma escola próxima. Ele está prosperando acadêmica e socialmente, fazendo amigos e se adaptando bem ao seu novo ambiente. Quero garantir que Paul está em boas mãos e recebendo o cuidado e a atenção que merece. Entendo que você possa ter preocupações ou perguntas sobre a criação de Paul, no entanto, já que você decidiu sair da vida dele no dia em que nosso pai faleceu sem dar nenhuma explicação, acho que você perdeu o direito de pedir qualquer atualização. Estou aberta a manter comunicação apenas com os avós de Paul pelo bem dele já que devo priorizar sua segurança e estabilidade acima de tudo, então espero que você não nos perturbe nunca mais. Obrigado por sua compreensão e cooperação. Espero que depois deste e-mail Steph me deixe e Paul em paz. Atualização 3. Já se passaram 6 meses desde minha última atualização e quero garantir a todos que Paul ainda está muito comigo. Como esperado, Steph realmente não fez nada depois do meu e-mail e seus pais ligaram para me avisar que ela havia ido embora novamente. Eles também me explicaram por que ela havia me ligado do nada. Acontece que o ex-namorado por quem ela nos deixou havia terminado com ela e agora está noivo de outra pessoa. Então Steph achou que seria perfeitamente normal simplesmente voltar para nossas vidas e agir como se nada tivesse acontecido. Eles me garantiram que Steph nunca seguiria o caminho legal, quando na verdade havia abandonado seu próprio filho. E eles também estavam cansados do comportamento dela. Eles me garantiram que apoiariam minha decisão e continuariam em contato para verificar o bem-estar de Paul. A propósito, Paul está indo bem na escola. Ele recentemente comemorou seu aniversário com seus amigos e começou a aprender a andar de patins. Tenho trabalhado duro para prover para nós e garantir que Paul tenha tudo o que precisa para crescer e ter sucesso no futuro. Nem sempre é fácil, mas ver o sorriso de Paul e ouvir sua risada faz valer a pena cada desafio que enfrento.